Nosso tema: como abordar o tédio, a rotina que muitas vezes nos acometem de forma profundamente dolorosa e nos fazem perder o sentido de viver, e por sua vez, quais as soluções que nós podemos encontrar para alcançar aquela alegria de viver que todos nós desejamos possuir. Tem que começar com uma parábola, na verdade uma metáfora, que vai esclarecer para todos nós como devemos encontrar essa alegria reinante em nós, que muitas vezes fica profundamente apagada. Narra uma antiga lenda que um viajante, durante a noite, procurou pouso numa residência à beira de uma estrada. Essa residência ficava próxima a um lago muito amplo, um ambiente muito calmo. Ele bateu a porta, um senhor de meia idade abriu e o acolheu com muito carinho. Sentando à mesa para jantar, começaram a conversar calmamente. E durante essa conversa, o dono da casa perguntou: amigo, qual o destino da sua viagem? E o homem respondeu: eu estou em busca de diamantes. E o dono da casa então prosseguiu: mas o que são diamantes? Ora, você não conhece nada a respeito de diamantes? Diamantes são o fundamento da felicidade, da riqueza, da prosperidade. Quem os possui nunca mais padece qualquer necessidade. São as pedras mais preciosas que existem. Mas onde vais encontrar esses diamantes, essas pedras? Bem, me parece, conforme eu tenho notícia, mais a oeste, se eu insistir, lá eles estarão. A noite passou, a conversa prosseguiu com outros temas, o homem repousou e logo cedo, antes de partir, alertou novamente o dono da casa: não te esqueças, procura diamantes, sem eles não serás feliz. E partiu. Aquela família desenvolveu gradativamente um estado de obsessão pela ideia de obter diamantes. Aquele viajante deveria estar certo, porque a vida deles parecia ter uma grande rotina e um tédio muito grande. Eles viviam como que numa fazenda. Acordavam pela manhã e faziam as coisas triviais. Cuidavam da lavoura, cuidavam do gado, cuidavam da casa. Na hora do almoço sentavam e conversavam com tranquilidade. À tarde o trabalho prosseguia e durante a noite acendiam a lareira, tocavam, riam, chamavam os vizinhos para um diálogo fraternal e depois iam dormir. E então começaram a se interrogar: será que isso realmente é a riqueza de que nós dispomos? Será que não há algo mais? E o dono da casa, certo dia, voltou-se para a esposa e disse: vou em busca de diamantes. Deve haver algo mais que aponte a felicidade além do que nós vivemos aqui. Eu vou procurar. E partiu.
deixando a família. O tempo passou mais um pouco, e ninguém mais teve notícia daquele homem. A esposa entrou em grave depressão pela sua ausência e pela miséria que começaram a viver, porque o arrimo da casa havia ido embora. Faleceu depois. Os filhos, atordoados com isso, debandaram daquela casa. Venderam tudo. Cada um ganhou um rumo diferente. E nunca mais se encontraram. E a família desmoronou. Aproximadamente 10 anos depois, o mesmo viajante volta àquelas paragens. Pediu pouso naquela casa e reconheceu aquele território, pensando: devo encontrar aquela mesma família. Mas quando bateu a porta, um homem já muito idoso o acolheu e novamente o recebeu com muito respeito e carinho. Mas não era o mesmo dono da casa. Então o viajante perguntou: havia aqui uma família, há muito tempo atrás, quando passei pela primeira vez. Tens notícia deles? O homem respondeu: tudo o que sei é que alguns homens me venderam a casa e ganharam viagem, ganharam um rumo, e não tive mais notícias. Não sei do paradeiro de nenhum deles. E a conversa prosseguiu tranquilamente. Seguiu com muita naturalidade, quando de repente o viajante, olhando no parapeito acima da lareira, algumas pedras cintilantes na sala daquela família. Ele foi tomado de um sobressalto, levantou, se aproximou da lareira e tomou uma das pedras na mão e disse: mas homem, isto são diamantes. Como os encontraste? O homem perguntou: mas o que são diamantes? Não reconheces essas pedras? São diamantes, as pedras mais preciosas do mundo. Quem as possui é feliz, é rico, é próspero. O dono da casa disse: não sei do que estás falando. Vivo aqui com muita tranquilidade, em total paz com a minha família. Estas pedras eu as encontrei aqui próximo, na parte de trás da casa, no lago que está localizado bem próximo aqui. Eu as achei bonitas, brilhantes, cintilantes, e as coloquei aqui para enfeitar a nossa sala. Não faço ideia do poder ou da riqueza que elas representam. E a lenda termina dizendo que ali, naquele lago, a alguns metros da casa, foi encontrada uma das mais importantes jazidas de diamante já conhecidas em todo o planeta. Traduzindo isso do ponto de vista psicológico para o nosso entendimento pessoal, nós, criaturas humanas, cometemos inúmeros erros quando tentamos vencer vigorosamente a rotina e o tédio. Achamos que devemos procurar aquilo que tem de mais valor fora de nós. Imaginamos ganhar viagem para perseguir a felicidade adiante, longe de nós mesmos. E os verdadeiros diamantes
estão dentro de nós, no nosso próprio território espiritual. Essa busca deve ser feita dentro de nós. Quando Jesus alertou a respeito do reino dos céus, ele disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele está dentro de vós. Isso significa que nós precisamos percorrer um caminho para dentro, olhando aquilo que nós representamos perante a vida. Se olharmos para nós e conseguirmos buscar no nosso interior todo o poder que temos, todo o valor que possuímos perante a vida, nunca mais experimentaremos tédio, rotina ou o que quer que seja que nos cause ausência ou atenuação de felicidade. Naturalmente, nenhum de nós ainda conhece a si mesmo em profundidade, nem tem a capacidade de alcançar uma felicidade plena, mas nós já podemos começar agora a alcançá-la por meio de uma motivação que deve começar no nosso interior. E de que forma nós fazemos isso? Vamos analisar. Observem na natureza como tudo se encadeia gradativamente para o encontro com o Deus interno que há em nós. Tudo se encadeia para isso. Observem os reinos da natureza, o reino vegetal, o reino animal particularmente. Descartemos momentaneamente o reino mineral. Pensemos naquilo que tem desde já a vida orgânica, aquilo que realmente pulsa, vive. O vegetal, ele se localiza fincado na terra por meio de raízes, de onde retira os nutrientes. Realiza a fotossíntese, gera oxigênio para a atmosfera, trabalha em prol da natureza, gerando vida continuamente para os demais seres e para si próprios. No seu interior, se nós percebermos no caule, existem canalículos por onde circula a seiva. Esta seiva gera ali os nutrientes retirados do solo para nutrir o caule, os ramos, as folhas e, por sua vez, entrar em contato com o sol para a realização da fotossíntese e a produção de oxigênio. Mais adiante, nós temos o reino animal. No reino animal, a vida já prossegue mais estuante e já há um caráter nítido de sobrevivência. No reino vegetal, a vida é completamente inconsciente, porém existe em toda a sua pujança. No reino animal, já há um caráter de sobrevivência e os organismos já se aperfeiçoam. Nós já temos ali, em vez dos canalículos no caule, nós temos o sangue no lugar da seiva. Temos as veias, as artérias no lugar daqueles canalículos no interior do caule. Temos os órgãos muito mais desenvolvidos nos animais, desde os primitivos até o aperfeiçoamento absoluto nos animais superiores, como o cavalo, a baleia, o golfinho, o macaco. E a partir daí, os espíritos que trabalham do ponto de vista científico na criação escolheram os corpos justamente dos símios, dos macacos,
para inserir um elemento que os demais não possuem, que nós chamamos de elemento de humanização. Qual é o elemento de humanização? Não é propriamente o raciocínio em si. É um componente da inteligência, mas não é o principal. Até esses animais superiores, há um instinto mais desenvolvido. O golfinho, por exemplo, é conhecido como salvar vidas nas praias, mas ainda é um instinto. Não há uma inteligência propriamente dita no sentido de humanidade. Ainda é instinto. O elefante, por exemplo, pressente quando vai morrer e afasta-se da manada, morre sozinho, em profunda solidão. Mas é um instinto. Qual é a diferença que existe entre os animais superiores e o elemento humano que se forma a partir dali? É a percepção do sentido que a vida tem. Nenhum outro animal possui essa percepção. Só nós percebemos qual é o sentido da nossa vida. Portanto, se eu puder definir o ser humano do ponto de vista espiritual, eu digo, é alguém capaz de apreender, perceber, absorver, captar o sentido e o valor da sua existência. Nenhuma outra criatura é capaz de fazer isso. Os animais, portanto, não experimentam tédio, não experimentam rotina, embora vivam em profunda rotina, porque todo animal é previsível. O ser humano é um elemento imprevisível, completamente imprevisível. Quando um animal tem fome, ele come. Quando um animal tem sede, ele bebe. Quando um animal entra no cio, ele acasala. O ser humano não. O ser humano, quando tem fome, ele percebe claramente se deve repartir o alimento com outro que tem mais fome do que ele. Então, se ele encontra alguém que tem mais fome do que ele percebe o sentido deste momento e reparte o seu alimento. O indivíduo, o ser humano, também tem sede, mas na hora que ele vai tomar um copo com água, ele ouve uma necessidade, um suspiro, um pedido de socorro, ele pega o copo, deixa aqui e vai atender a necessidade. Depois ele volta para beber água. Porque ele é capaz de perceber o sentido daquele momento, daquela urgência. Quando um ser humano percebe uma necessidade, ele apreende o sentido desta necessidade e trabalha em prol dela. Isso se chama, no campo psicológico espiritual, de imprevisibilidade, coisa que os outros animais não possuem. Todos seguem uma rotina. Quando tem fome, eles caçam e comem. Quando tem sede, eles procuram um riacho e bebem. Quando querem acasalar, simplesmente procriam e não têm a menor noção das consequências que isso representa. Nós temos. Nós sabemos muito bem o que tudo isso representa. Por quê? Porque somente o ser humano é portador de uma história ao longo do seu trânsito universal. Eu pergunto aqui, qual é a história dos rinocerontes? Qual é a história
das formigas. Não possuem história. O ser humano tem. Tanto é que nos bancos escolares nós estudamos em várias séries a história da humanidade. Por que essa história existe? Porque o homem é o único ser em busca de um sentido para a sua vida. É por isso que há história da humanidade. Desde o homem pré-histórico até o homem da atualidade. Todo esse progresso, tudo isso que nós estamos acompanhando e realizando de nossa parte em prol do progresso da humanidade, representa uma busca permanente pelo sentido da nossa vida. O ser humano é o único que se pergunta: quem sou eu? O que faço neste mundo? Qual é a minha missão neste lugar? O que é que eu devo fazer aqui que ninguém mais pode fazer? Qual é a função que eu devo executar que ninguém mais pode assumir? Qual é o meu derradeiro objetivo no meu trânsito existencial? Se eu estou fazendo aqui esta pergunta, todos certamente aqui fazem intimamente de uma forma ou de outra. Mas qual é, em qualquer reino da natureza, outro ser que consiga fazer esta pergunta? Nenhum animal, somente nós. Portanto, a nossa maneira de prosseguir, de viver, de dar sentido à nossa vida, é o maior antídoto que nós possuímos para vencer o desânimo, o tédio e a rotina. Porque tudo aquilo que fazemos em prol da nossa comunidade, da nossa família, daquele que está à nossa volta, que é nosso irmão, e que tem realmente valor para nós, rompe definitivamente com o tédio e com a rotina. Todo o tédio e toda a rotina que sentimos, aquela sensação de vazio existencial, aquela sensação de que quando acordamos dizemos: para que eu existo? Para que vou me levantar? Estou com vontade de ficar na cama. Não tenho a menor vontade de sair dela, porque não há nada que me motive. Quando dizemos isso, isto apenas representa uma percepção distorcida daquilo que somos e que podemos fazer. É uma percepção completamente distorcida. Vejam, por exemplo, o sentido do trabalho. O trabalho é o fator que mais enobrece o homem. E eu não me refiro no trabalho remunerado. Me refiro a qualquer função que preste algo de utilidade para aqueles que estão à nossa volta. Isto é trabalho. Jesus falou: o Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E ele tinha duas tarefas. Ele era carpinteiro, mas também tinha um trabalho a fazer: transformar a humanidade em criaturas melhores, através da cooperação dela mesma. Então ele tinha uma tarefa a fazer que não era remunerada, e era a principal que ele deveria executar: um trabalho permanente junto conosco. Portanto, o trabalho, no conceito psicológico espiritual, é tudo aquilo que gera frutos em benefício de uma comunidade, de um grupo, ou para uma pessoa apenas que seja, enfim. Isto representa o trabalho. Mas, geralmente não pensamos assim. Achamos que o trabalho
muitas vezes é profundamente enfadonho. Mas dizemos, eu preciso pagar as contas, eu preciso comer, eu preciso alimentar minha família. É verdade, nós precisamos realmente. Porém, o trabalho não é para isso. Trabalho não é para recebermos salário. Trabalho é para colocarmos a nossa aptidão em prática, à disposição das pessoas. Quem pensa assim tem motivo para levantar da cama. Quem acredita que é para receber salário, pagar as contas e verificar que o dinheiro não sobra no fim do mês, quem trabalha desta forma perde o motivo para levantar da cama. O sentido do amor. Amar é uma tarefa humana. Os animais amam? Não. Quem imagina que os animais amam está equivocado. Os animais estabelecem uma relação de gratificação e prazer. Eles possuem uma inteligência rudimentar e apenas ensaiam o sentimento de amor. Porque para que haja o amar, vejam que amar não é um sentimento, é uma tarefa, é uma ação. A pessoa que ama, ela está tomando uma posição na vida, ela está agindo, ela não está apenas sentindo. Amar é uma equação existencial onde existe o amor ofertado a todos. A vida é amor, Deus é amor, como disse João. Deus é amor. Então o amor está disperso na natureza, para todos, sem exceção. Mas, como vamos canalizá-lo, direcioná-lo, emiti-lo? É preciso um grau de inteligência que os outros animais não têm. Só nós. Portanto, amar é uma via de mão única. Nós amamos, ponto final. Isso significa que, quando amor vira extrema exigência, cobrança, brutalidade, violência, deixa de ser amor para ser um profundo instinto completamente distorcido, ferido, destruído. E aí sobrevém a rotina e sobrevém o tédio. Nós saímos às ruas, vamos para o trabalho, entramos em algum local qualquer e imediatamente, se uma pessoa diz algo negativo, ficamos contrariados. Se o colega de trabalho nos compromete com pequenas coisas, ficamos irritados. Se chegamos em casa e encontramos ali uma coisa fora do lugar, já ficamos nervosos. Essa relação de afeto é muito mais exigência do que propriamente entrega ou direcionamento da afetividade, do amor. Então realmente a vida se tornará um tédio, uma rotina, uma coisa muito cansativa, porque nós estamos desejando ser atendidos continuamente. Mas se acordarmos pela manhã e dissermos para nós mesmos: eu sou filho de Deus, merecedor de tudo que está à minha volta, posso oferecer muito de mim, não preciso me comparar a ninguém. Quando vejo uma pessoa, por exemplo, em um nível de expoência muito alto, eu posso dizer que ela seja feliz. Eu não preciso daquilo porque eu sou um ser único,
irrepetível. Não posso ser destruído. Não posso ser aniquilado. E é uma verdade. A morte não nos aniquila. Aniquila o corpo. Nós estamos, se me permitem o termo, condenados a viver, não a morrer. Nenhum de nós aqui pode dizer: não quero mais viver, quero ser neutralizado, apagado do universo. É possível? Não. Não é. Não é possível. Mas, se quisermos dizer assim: eu quero viver e vou lutar para viver da melhor maneira que eu puder, isso é possível. Então nós acordamos de manhã e dizemos: sou filho de Deus, então não tenho nada a temer, porque o que quer que me aconteça de pior, eu continuo vivo e com infinitas oportunidades de mudança. A eternidade é a minha destinação. O que pode acontecer de pior? Nós vivemos um grave desemprego, é verdade. Profundamente dolorosa a situação. Porém, não deve ser motivo de absoluto desânimo. Porque